Uma boa risada consegue melhorar a ventilação pulmonar, função vascular e circulação sanguínea. Rir é bom. Rir é bom. O ato de rir auxilia no bom funcionamento do corpo. De que maneira? De várias maneiras. Então você que gosta de rir, pode rir e ria mais ainda. Quem é muito sisudo, trate de rir um pouco, porque isso vai te fazer muito bem. Quer saber por quê? Vai saber agora, na entrevista que vamos fazer em seguida com o cardiologista Dr. Yuri Brasil, que gentilmente aceitou falar sobre esse assunto. Dr. Yuri, bom dia! Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Essa constatação é científica ou é médica na rotina dos consultórios? Bem, essa constatação ela é tanto científica quanto prática na nossa clínica diária, né? A gente tem evidências do motivo por que isso acontece e a gente percebe isso na prática também. Mesmo? Com certeza. Mas o riso espontâneo, né? Porque senão já já a gente começa a dar risada. O riso que não seria só o dos dentes expostos, dos lábios abertos só para figurar. Seria que uma situação do estado de espírito da pessoa, é isso? Exatamente. Quando a gente fala sorrir, a gente relaciona automaticamente ao bem-estar, né? A esquecer os problemas, esquecer no bom motivo, claro, que todo mundo tem os seus, mas no sentido de se preocupar menos, poder priorizar o que é mais importante, e não apenas o simples ato de mostrar os dentes, como você mesmo disse. Não basta isso, né? Pode enganar alguém, Exatamente. mas não engana a própria pessoa intimamente, né? Perfeito. E tem pessoas que isso é muito nítido até não sei se tem algum sentido o que eu vou dizer, mas eu percebo. A longevidade, as pessoas longevas, elas têm uma característica de um estado de felicidade de uma vida inteira. Parece que... Não sei se faz algum sentido, doutor. Sim, faz sentido, com certeza. E existe uma explicação científica para isso. Quando a gente sente um bem-estar, incluído nisso está o ato de sorrir, se preocupa menos com as coisas, né? O nosso organismo ele libera uma série de substâncias, algumas relacionadas ao prazer e ao bem-estar. Os neurotransmissores, serotoninas, endorfinas, isso a nível cerebral. Isso dá um bem-estar a curto, longo prazo, está relacionado a um aumento da longevidade. E também na parte cardiológica são liberadas substâncias que fazem com que relaxem as artérias do coração. E essas pessoas até infartam menos. Ontem até falávamos aqui sobre a ocitocina. É ocitocina, né? Sim. Que também dizem que é um neurotransmissor que dá um estado de satisfação na pessoa, que seria o mesmo neurotransmissor das mulheres quando estão dando à luz aos filhos, que dá aquele momento. Faz sentido isso também, essa ocitocina? Sim. A ocitocina também, mas mais relacionado ao ato de sorrir, está relacionado à serotonina. Ah, serotonina é o mais... Isso. É o que mais digamos, mais acionado nesta hora aí do riso. Perfeitamente. É um neurotransmissor, inclusive os pacientes depressivos têm menos. Isso pode explicar É uma explicação científica até do motivo da depressão e da pessoa não ter esse tipo de doença. Olha que interessante. Que interessante. E essa alegria, né, que a gente fala, mas dentro de um tempo em que, principalmente esses últimos tempos, nós fomos testados demais, né, doutor Yuri? Nós passamos aí uma fase bastante apreensiva, todos mudaram, ficaram, ao invés de mais sorridentes, ficaram mais tensos, mais ansiosos, né? No entanto, aquela pessoa que tem certo estado de felicidade, ele conseguiu manter isso aí. Isso já é da própria essência da pessoa, ou alguém que não seja tão sorridente assim pode treinar e melhorar essa situação? Dá para enfrentar
a tristeza, as dificuldades com esse sorriso sendo espontâneo, ou é da essência da pessoa, ou ela tem ou ela não tem? Veja, cada pessoa tem a sua personalidade. Cada pessoa é única, como a digital, né? Nós nunca vamos encontrar algo parecido, mas nunca identicamente a mesma coisa. Agora, a gente tem ferramentas da gente poder trabalhar que a pessoa melhore esse tipo de coisa, né? O gênio dela ou a sua personalidade não pode ser sinônimo de algo que seja uma condenação. Então, há possibilidade, sim, da gente tentar mudar isso. A pessoa vai ter que se disciplinar sempre diante das dificuldades de ver as coisas, ou você vê uma avalanche, ou você vê uma situação menos potencializada, né? Porque problemas vamos ter sempre, né, doutor? Não tem jeito, né? Eu acredito aí, de uma maneira pessoal, que mais importante do que a ocasião em si é como nós a vemos, não é? A pessoa que é mais colérica e tudo, e pode se transformar, a programação neurolinguística pode ser um auxiliar, por exemplo, para essa pessoa ver o mundo de um outro modo, que não seja tão carregado e negativo? Com certeza, além da programação neurolinguística, a psicoterapia também é uma possibilidade importante, né? A pessoa entender e ver de outros modos, que não existe só aquele ponto de vista, existem outros também. E aí, além da parte da terapia cognitivo-comportamental, existe a farmacologia. Existem medicações que também podem melhorar nesse sentido. Doutor, e como é que isso se reflete, tanto positivamente para os que riem, quanto não para os que são mais sisudos? Nas artérias, no coração, como é que isso se implanta do ponto de vista físico dos órgãos essenciais da gente? No caso do senhor aí da cardiologia, já que o senhor é cardiologista. Perfeito. Primeiro é importante a gente lembrar que a doença que mais mata no mundo hoje ainda é a doença cardiovascular, tanto no mundo quanto no Brasil. Então, os infartos, o derrame, a doença cardiovascular ainda são disparadamente o que mais mata. O nosso coração ele é irrigado por algumas artérias, são chamadas artérias coronárias. Existem inúmeros fatores fisiológicos, mas um deles existe um componente chamado óxido nítrico. Ele faz com que as artérias relaxem. Então, quando a gente está numa sensação de bem-estar, sorri, está de bem com a vida, né, de uma maneira popular, o nosso organismo libera essa substância, dilatando as artérias e fazendo com que elas tenham menos risco de fecharem e o paciente sofrer um infarto consequentemente. É fato ou mito aquela história que a gente fala que tal pessoa recebeu uma má notícia, ou teve uma discussão acalorada e nervosa, e em seguida teve um infarto e morreu? Na verdade, eles já tinham uma situação pré-existente que foi acionada, né? Ou não? Aquele momento lá realmente foi determinante para dizer, olha, a pessoa faleceu porque aconteceu isso naquele momento. Geralmente a pessoa já tem, sim, alguma doença cardíaca, mas o estresse físico, ou nesse caso, como você bem falou, o estresse emocional, também pode levar à liberação de substâncias que aí fazem ao contrário. Ao invés de dilatar as artérias, elas contraem. Se a pessoa já tem uma placa de gordura em alguma artéria, aquilo pode predispor a fechar, entupir e causar um infarto agudo do miocárdio, com certeza. Entendi. Tem pergunta do ouvinte, pois não, Felipe, também para o doutor Yuri. Yuri, doutor, bom dia. O Edivaldo, ele pergunta se tem como aumentar a serotonina. Edivaldo, existe sim essa possibilidade. Agora, falando farmacologicamente, um dos mecanismos dos antidepressivos é exatamente isso: inibir a recaptação da serotonina pelos neurotransmissores. Aumentando o nível desse neurotransmissor, aumenta-se o bem-estar. Mas é importante sempre salientar, que a gente diga que, para não fazer a automedicação e sempre buscar um especialista. Mesmo buscando um especialista, será possível outros tipos de medicamentos com outro tipo de ação, faz com que a pessoa sinta um bem-estar melhor e, portanto, viva melhor e mais feliz? Sem dúvida.
sem dúvida. Além da parte psiquiátrica, né, existem medicações da parte cardiológica, que estendem, que aumentam a sobrevida em quem tem a doença. Então é importante comentar que a pessoa que ela tem algum tipo de doença cardíaca, ela não está condenada a morrer. Hoje em dia a gente tem uma série de tratamentos, tanto farmacológicos quanto clínico-comportamentais, que podem estender a pessoa a ter uma vida relativamente normal. Outro dia eu falei da ilha Barbuda, que é uma ilha, é um governo lá imperial e tal, e a gente estava mostrando que é um dos países, nesse caso aí, embora tenha 80 e poucos mil habitantes, são ilhas lá, uma formação de ilhas, mas é um país que, portanto, tem lá cerca de 80 e poucos mil habitantes, porém, eles consideram que um dos povos mais felizes do mundo é exatamente o povo daquele país, e que, na realidade, não é um país rico, né? Não é um país poderoso nem rico, um povo humilde, porém, seria um dos povos mais felizes do mundo, eles assim consideram. E lá tem uma particularidade que é a religião, eles são cultuam demais, mais Buda, enfim, lá e tal, mas independente de religião, aquela pessoa que tem um vínculo religioso, que tem uma fé, que participa, portanto, que tem essa presença de Deus através da religião dele, que tanto faz, o Deus é o mesmo, né? Vamos dizer assim, a pessoa que tem esse vínculo religioso, eu noto que parece que são pessoas mais, não diria que conformadas, mas pessoas que aceitam as dificuldades com uma tranquilidade maior e, portanto, parece que convivem melhor com esse estado, não de alegria constante, mas de pessoas mais felizes, eu diria felizes, assim, no sentido que... Em outras palavras, doutor, o que eu noto, eu conheci muita gente, muito humilde, que ri o dia inteiro, tá sempre bem. E vi muita gente riquíssima, que vive no mau humor. Aí eu fiquei pensando, bom, o dinheiro não explica essa felicidade, né? Exatamente. Vejo também nesses descontentamentos sociais uma classe mais rica reclamando muito, o tempo todo acordam reclamando de tudo e tal. Desculpe, eu não estou dizendo que todo rico é assim, mas estou percebendo. E eu não vejo o cidadão mais humilde, o pobre mesmo, reclamando tanto do país, de um monte de coisa. Eles sabem que está difícil, tudo bem, mas eles enfrentam de outro jeito. E parecem mostrar uma certa felicidade apesar da dureza da vida que eles levam. É interessante perceber isso do ponto de vista do coletivo do nosso país, tão diferente socialmente, sabe, doutor? Sim, mas o que você falou está correto. Porque o bem-estar, ele é multifatorial. A religião conta, o meio que o indivíduo está inserido, o histórico familiar, a carga genética dele. Então, é um caldeirão de situações que culminam naquela pessoa. Agora, é interessante, você estava falando da questão religiosa, nós temos algumas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia que ultimamente têm abordado o tema religião. Isso, antigamente, em medicina, eram até coisas diferentes diametralmente, né? Então, assim, hoje em dia a gente sabe que a pessoa religiosa, ela tem até um desfecho melhor. Ela vive mais e vive melhor. Olha! Independente da religião que seja. Que interessante. É um conforto. E talvez a resiliência também, né? Perfeitamente. Por esperar também a partir da sua fé que também a providência divina deve auxiliar, esperar o momento certo, que a gente às vezes quer tudo na hora, né, doutor? E o tempo das coisas Exatamente. Não é o tempo da gente também, né? Tudo isso... Um otimismo, né? E cai no que a gente falou anteriormente com a liberação dos neurotransmissores. Outra coisa que eu percebo, doutor, no coletivo aí, que a gente lida aqui com o coletivo, com classes sociais das mais diferentes, com gente de todo tipo. Outra coisa que eu noto, as pessoas que fazem parte de clubes de serviço, de voluntariado, elas também são pessoas mais felizes, quase sempre. Você vê o que é o negócio? Parece que fazer o bem torna a pessoa mais feliz ainda que ele não perceba. Mas eu percebo isso. São pessoas mais animadas, né?
Pois é. É contagiante. Então, quando a gente... A incidência dessa... Quando a gente tem ideias diferentes, Uhum. né, houve um ponto de vista aqui, houve um ponto de vista acolá, e a gente pega só coisa boa, isso com certeza tem um resultado positivo, que é o que você acabou de falar. Né? Às vezes você pega aí certos programas de TV, de rádio, que jamais tratariam de um assunto como esse que nós estamos tratando, tão bom, que estamos aprendendo que rir é bom, e dedicam programas inteiros só a falar mal dos outros, só a notícias ruins e tudo. Você termina um programa daquele, parece que o mundo está desabando, doutor, não é? Exatamente. Apenas notícias tóxicas, e isso nos faz mal. E a gente pensa que isso não influencia na gente, né? Influencia mais do que a gente pode imaginar. Mais do que pode imaginar. Que coisa! Ah, doutor, dá uma receita aí de como um cara mais triste, mais quietão aí pode ser o... porque agora todos ficam assim, mas peraí, mas o que eu faço então? Depende muito mais da pessoa enfrentar esse jeito mais sisudo dela, ou depende também dela buscar apoio médico, por exemplo? Olha, isso é multifatorial. O primeiro passo para tudo, não só para isso, para a pessoa que quer largar um vício, né? Qualquer coisa no geral, a pessoa tem que querer se tratar. E como que ela quer se tratar? Entendendo que ela pode melhorar. Então, partindo do princípio que ela pode melhorar, ela vai buscar ajuda, tanto olhando em volta para as pessoas que oferecem essa ajuda, quanto, se houver necessidade, tratamento farmacológico, com medicações. Então, é importante esse bem-estar, tanto para a gente, quanto para a nossa saúde. Quer dizer que, pelo que eu estou percebendo, doutor Yuri, um cardiologista, por exemplo, vai muito além da cardiologia quando atende seus clientes, né? Ele acaba avançando para a vida pessoal da pessoa, para um outro lado aí das emoções das pessoas e tudo. Quer dizer, acaba sendo multidisciplinar, aí, multi-especialidade quando vocês atendem situações assim, né? É verdade. É porque a gente costuma aprender isso na faculdade, né? A gente não trata o coração. A gente trata a pessoa que está carregando aquele coração. Então, cada ser é único nesse universo. Sensacional, né? Isso acaba sendo uma medicina humanitária, no caso, né? Além de ser científica, nesse caso aí. É muito bacana. Então, nós já sabemos aí que o ato de rir auxilia no bom funcionamento do corpo. E claro que não está à venda aí na esquina. Vai depender muito da pessoa, ou de um auxílio médico, de especialistas e tal, para mudar o seu jeito de ser e, portanto, incluído dentro disso aí. O senhor falava que as artérias e o coração continuam sendo os maiores elementos aí, as maiores situações de óbitos. Isso é brasileiro ou no mundo? Isso é uma verdade tanto brasileira quanto mundial. Embora nos Estados Unidos, no último ano, infelizmente, a morte por Covid tem chegado perto das mortes cardiovasculares também. É uma doença altamente prevalente, a doença cardíaca. E ainda mais pelo fast food, uma alimentação que eu, pelo menos, estranho, né? É um negócio esquisito. Você chega lá, cadê o arroz e feijão, gente? Cadê uma salada? Cadê não sei o que? Raramente você encontra para não comer isso. É tudo, desculpa a palavra aqui, mas é tudo tranqueira, né? Aquele povo come muito mal, eu penso às vezes, né? Porque a gente aqui, né, um arroz, um feijão, uma salada e tal, né? Uma carne aí e tal. E tudo isso aí acaba constituindo. O brasileiro até que é acostumado a comer bem, se bem que também abusa aí de outras coisas aí na hora de festejar, né? A alimentação tem a ver com o estado de... Existe pela alimentação um nutricionista, por exemplo, teria também na especialidade dele alguma chance de, pela alimentação, mudar o humor da pessoa, doutor? Sim, existem alimentos, que têm certas substâncias que elas fazem com que o organismo aumente a produção de alguns neurotransmissores. Então, existem alimentos que a pessoa depressiva deve evitar e alimentos que ela pode comer à vontade. E evitar também, gente complicada, viu?
Vou falar, viu? Depende das relações também, porque olha, você aguentar certas coisas aí um dia inteirinho também, o cara não tem humor, né? Não dá pra dar risada, né, meu? O que é da hora, Roberto? Tem alguma pergunta aí? Não, eu tô acompanhando a entrevista, muito interessante. E já estou sorrindo, né? Eu tô cortando volta de gente complicada, sabe, doutor? Tem gente que... Porque eu não vou conseguir torná-la do jeito que eu imaginei que talvez fosse melhor pra ela, né? E é um direito dela ser assim. Mas tem gente que só arruma problema, né? Tem, com certeza. Convivência é um negócio Pessoa que só olha o lado ruim das coisas, né? Pelo amor... E também, assim, olhando de novo o coletivo, eu percebo que toda a modernidade, esse mundo moderno que nós vivemos, isso tudo levou, eu percebo, as pessoas a ter uma vida mais individualista. Então, muita gente se resume ao celular, às redes sociais dele, os filhos da gente se dedicam lá aos videogames, cada um vai pro seu quarto e tal. Nós estamos individualizando as relações. E então... a gente não se sente mais bem em se colocar no lugar do outro, ajudar alguém, porque a gente está vivendo mais individualista. É tão verdade, doutor, que é um negócio impressionante. Eu já fiz o teste, deu certo. Eu fiz um teste já com várias pessoas sem que elas soubessem. Eu falei assim para a pessoa: rapaz, estou com uma dor de cabeça. Sabe o que eles respondem? Todos responderam a mesma coisa. De alguma maneira, a mesma coisa. Ih, rapaz, e eu quando eu tenho? Eles falam. Eles não perguntam se você melhorou a tua dor de cabeça, ou toma tal remédio, ou faça sei lá o quê. Ninguém fala isso. A resposta da pessoa é: rapaz, eu também tenho umas enxaqueca, pior que a tua. E sempre é pior do que a dos outros, né, doutor? Então, isso demonstra que nós estamos sendo absolutamente um mundo mais individualizado, que por ser assim, tende no coletivo a espalhar muito mais a tristeza do que a alegria, tô certo ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Então é importante que a gente sempre tente melhorar, sempre pensar no próximo, né? Empatia é exatamente isso. É pensar, e se fosse eu? Exatamente. Né? Se fosse o meu pai, se fosse a minha mãe, porque é o pai e a mãe de alguém. E exatamente. É alguém. Então a empatia resume exatamente isso que você acabou de falar. Aqui eu trouxe, nós já conseguimos nesse programa, doutor, quantas? 4 ou 5 como chama? De órgãos lá, transplante de órgãos aqui através desse programa, de pessoas que precisavam de doadores, e deu certo em 4 ou 5 deles que fizeram através do programa, conseguimos um doador, deu tudo certo, depois eles voltaram no programa. O que eu percebi? Eram pessoas que não se conheciam e que se tornaram irmãos, assim, como se fossem irmãos mesmo. E o que eu notei? Da parte daqueles que doaram, eles tinham uma característica em comum. Eles, quando decidiram doar o órgão para aquela pessoa que eles sequer conhecia, eles tinham o seguinte pensamento: eles se colocaram no lugar do outro. Exatamente. Que é o que a gente não faz mais, né? Essa é a definição perfeita de empatia, que, no meu ponto de vista, é o que falta no mundo hoje em dia. A gente passa, vê um bêbado caído lá, no sol quente, dormindo, no chão. A gente nem olha direito, passa, como se fosse um sei lá o quê. A gente não se coloca no lugar da pessoa. Puxa, esse cara aí não podia estar aí, pô. E com isso, fecha os olhos. Ser humano, né? Não é? Uma vida. E é uma vida que está ali. Com erros, porque aí se você for julgar também, dizer, mas ele está aí porque ele quis, tal, aí você vira juiz e você não tem esse direito de julgar ninguém. Mas acha que tem, então é um jeito de você disfarçar a parte que não lhe comoveu. Aí você fala assim, não, ali não tem nada com isso, não, é o problema dele, ele que escolheu esse mundo, essa vida aí. É tudo isso aí que vai pesando aí, vai fazendo a gente ser feliz ou não. Né? Que é a razão da entrevista aqui, muito interessante, do Dr. Yuri Brasil, cardiologista. Eu quando vi esse assunto aqui, falei, nossa, procura o Dr. Yuri, porque essa aí nós temos que pôr no ar. Os programas, as entrevistas têm que ensinar, né, doutor? Servir para as pessoas como ajuda, né? Isso, tem que trazer alguma coisa positiva, né? Porque coisas negativas o mundo já está cheio demais. Já está cheio. Nós estamos em setembro, que é o mês do setembro amarelo, dedicado à questão dos suicídios. Sim. Né? Então, verde da doação de órgãos, né? Exatamente. São acho que 3 datas, mas entre eles suicídios. Então, eu acho que essa entrevista do doutor
se converteu até em mais uma contribuição, entre outras que já fizemos, exatamente como a nossa contribuição dentro deste mês, porque isso tem a ver também com suicídio, que é uma situação extrema de infelicidade, de tristeza, que é o inverso do que nós falamos hoje. Quem ri tende realmente a conseguir melhorar a ventilação pulmonar, a função vascular, a circulação sanguínea e tudo mais, conforme dito pelo Dr. Yuri, a quem agradeço pela entrevista, muito boa, aprendemos muito com o senhor, viu? E agradeço muito por isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir de uma forma negativa, de uma forma positiva, desculpa. Então, sempre que precisarem, eu estou muito obrigado. À disposição. Muito bom mesmo. Muito obrigado, doutor Yuri. Bom dia, viu? Bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom dia.